Vamos responder algumas perguntas aqui pra gente atender o máximo de pessoas. Mais rápido agora? Vamos mais rápido agora, vamos lá. Mais resumido pra gente vamos lá. poder tirar a dúvida de mais pessoas. Vamos lá. Cleiton Fabião, o que o professor acha do MOL 11? Excelente fundo no momento mais difícil, porque ele estava contaminado com ganho de capital, o ganho de capital saiu, e agora o rendimento base dele é um pouco mais baixo, que é perto de 78 centavos. Então a pessoa está um pouco acomodada, mas está com baita desconto patrimonial, excelente portfólio, excelente gestor, e ele tem uma vantagem. A taxa de administração dele é uma das mais baixas, e o pessoal nessas horas não valoriza. Vê como é que é cruel? Valoriza, mas o pessoal só vê o lado ruim, tá vendo? Tá aí. Francine, um abraço, Francine, pra você. Vocês acham que o Vino 11 vai se recuperar? Vai, mas vai demorar. Aliás, eu não posso afirmar que vai não, tá? Porque eu acho que esses fundos muito alavancados, muito abaixo patrimonial, pode recuperar. Então, não vou dizer que vai. Pode recuperar, mas deve demorar. De novo, precisa do remédio. Esses fundos todos, Vino, Rect, fundos que estão mais alavancados de lajes corporativas, eles precisam primeiro do remédio, que é juros baixos, para eles tentarem colocar a cabeça pro lado de fora, para respirar. E aí depois eles precisam fazer o quê? Podem anotar. Eles precisam vender ativos. Eu acho que o Vino começou a ir para o caminho correto, mas ainda precisa superar esses dois desafios aí, tá? Ele tem um desafio agora para ajudar, ajudar, entre aspas, né? A atrapalhar aí a situação. Ele está com a inadimplência da WeWork agora em processo de despejo, né? Então, assim, é aquele tal negócio, né? Já tá com tanta dificuldade, ainda vem mais uma para dificultar ainda mais. Mas, enfim, são os desafios aí do dia a dia. Vamos lá. Sandro Araújo pergunta para o professor sobre o SARI 11. É o mesmo caso, pronto, bem lembrado. SARI 11, Rect, Vino, tudo na mesma situação. Tem que respirar, tem que respirar. O SARI 11 talvez seja o mais desafiador dos três, tá? Porque ele tem uma alavancagem mais pesada, um pouco mais puxada, tem uma vacância mais elevada, é mais concentrado, entendeu? Mas, por outro lado, ele talvez possa escapar mais rápido desse processo todo, porque ele, de repente, pode vender a joia da coroa ali, que é o WT Morumbi. Então, é uma região sobreofertada, que é o Shukri Zaidan, mas é um ativo, na minha visão, tem um pouco mais de liquidez. Então, acho que quando ele talvez esteja no mais baixo de todos de dificuldade, mas talvez, se o negócio der uma melhorada, ele pode sair mais rápido também. Renato Santos, GGRC11, sua opinião, professor? Olha, ele passou por um processo incrível, foi desafiador para a gestão, mas a gente tem que realmente parabenizar. Eles passaram por um amplo processo de modernização de regulamento com diversas pautas. Eu acho que o GGRC, ele tinha ficado atrás dos seus pares, ele entra back to the game, ele volta para o jogo agora, eu acho que o GGRC. Ele tem ali uma dificuldade maior, porque ele tem ativos com perfil mais industrial, assim, tem ativos logísticos clássicos, que a gente acha super interessante, mas ele tem uma parte do portfólio que ainda dialoga com esse perfil mais industrial, ativos mais específicos, em regiões mais difíceis. Então, eu acho que, modernizando o regulamento, conseguindo flexibilizar essa reciclagem, e virou base 10, a comunicação da gestão tem melhorado muito. Eu acho que ele tem tudo para back to the game. João Vitor fez aqui um superchat para nós, R$50, valeu. Muito obrigada. João Vitor, já vamos pagar nossa janta de hoje. Já vamos investir em fundo imobiliário também. E olha lá, Baroni, após 5 anos, invisto 100% em fundos imobiliários de papel, FIAGRO, FIINFRA. Meu foco é comprar fundo descontado com bom yield and cost. Depois disso, meus dividendos mensais só crescem. Nem olho para a oscilação do patrimônio. O que você acha? Primeiro, obrigado aí pela pergunta, João Vitor. Eu acho que você está investindo basicamente em crédito. Então, eu vou fazer o meu papel de professor aqui. Carol, embora eu já tenha estudado bastante o mercado de fundos imobiliários, de crédito, eu nunca encontrei uma pessoa que me deu essa resposta. Eu vou fazer essa pergunta e eu sou capaz de apostar que talvez aí ninguém no chat também vai conseguir me dar essa resposta. Como se comportariam os fundos imobiliários num cenário de hiperinflação? Ah, Barão, mas você está contando com isso? Não. Veja, às vezes a arte de se investir está em se buscar proteção daquilo que você não sabe, né? Quando você tem uma carteira com tijolos, como é o seu caso, André, mesmo que nós tenhamos um cenário de hiperinflação, a gente vai ter um desarranjo muito grande, mas um galpão no Raio 15 de São Paulo, uma laje na Faria Lima vai continuar sendo uma laje. Os preços vão se ajustar, vai dolarizar, vai acontecer alguma coisa. Sim, vai ter correção no contrato. Vai ter o problema é que só crédito é diferente, né? É isso que eu ia falar.
Então, assim, vai ter... Quando você está investindo no equity ali, vai ter um desarranjo temporário, mas as coisas vão se encontrar. O seu apartamento não vai ser negociado por um preço de um saco de arroz. Sim. Né? Vai ter que se buscar outra base monetária ali, mas vai se encontrar, não é? Agora, crédito é mais difícil de você encontrar essa resposta. Vai resolver também, mas você, por exemplo, você tem lá um ativo que é inflação mais 10. Se a inflação está 4, 5, 8, ainda que vá para 2 dígitos, como a gente viu acontecer por umas 3, 4 vezes aí nesses últimos 10 anos, as coisas se ajustam e se resolvem, né? Sim. Mas num contexto de hiperinflação. Então, para o nosso amigo João Vitor, eu deixo aqui uma reflexão para ele, eu convido ele a ter essa reflexão, dele pensar que é muito importante ele ter ativos reais também, porque esse efeito de receber uma alta renda mensal, porque ele deve estar recebendo às vezes até 1 ou mais por cento ao mês, mas é um rendimento nominal e por isso que ele está reinvestindo, então tudo bem, tudo certo, mas ele está tendo uma maior necessidade de reinvestimento, esse é o primeiro ponto, que eu queria convidá-lo a ter essa reflexão, e o segundo é que ele não está tendo ativo real. Mas ele pode contra-argumentar comigo, dizer o seguinte, não, Baroni, mas o CRI, ele tem uma garantia real, então se ele tiver algum problema, em algum momento ele vai retomar essa garantia real e tudo bem. Aí ele está certo, então numa segunda derivada, ele pode reaver esses ativos imobiliários. No caso de infra, eu já não diria a mesma coisa, porque aí depende de projetos, é outra história. E no caso do agro, tem que olhar caso a caso. Mas no caso dos fundos de crise, eu até concordo com ele que se tudo der errado, ele recuperaria o ativo real. Mas eu queria deixar essa reflexão até para didaticamente as pessoas entenderem que um fundo de papel, um fundo de crédito... E aqui, veja, eu não estou falando só de fundo de CRI, tá? FIINFRA, FIAGRO, fundo de crédito de banco, debentures. Ninguém, Carol, me respondeu isso. Como é que esses ativos se comportariam num cenário de hiperinflação? Então, imagina que... E aí, quando a gente fala em hiperinflação, a gente está falando de juros altos. Imagina que os juros no Brasil, que hoje está em 10,50, as pessoas falando que vai para 10,75, 11, seja lá o que for. Mas e se fosse 80? Se fosse 100 por mês? Como é que seria um papel que está pagando CDI mais 3? Alguém paga 103% ao mês? E aí teria que renegociar. Como é que seriam os termos dessa renegociação? Como é que isso ocorreria? Sim. Ou é melhor eu entregar a garantia para você? Como é que isso aconteceria? Então, didaticamente, a gente sabe como é que poderia acontecer, mas praticamente ninguém nunca vivenciou essa experiência aqui no Brasil, com base no mercado financeiro como nós temos hoje. Então, eu deixo essa reflexão para o nosso amigo João Vitor pensar aí, todos que nos acompanham. Bom, vamos começar o nosso ping-pong, Carol, mas antes vamos apresentar aqui o nosso parceiro de hoje, né, Carol? Hoje estamos aqui com um patrocinador, o Investidor 10. Aliás, a gente, eu, André, outros investidores e influenciadores usamos para pesquisa. Você que quer saber melhores ações, melhores fundos imobiliários, como a gente falou aqui, tá barato, tá caro, quais são os ativos? É um site muito completo, tá certo, pessoal? É gratuito, o Investidor 10. Inclusive, André, vamos deixar aqui para o pessoal acessar. Tem o QR Code. Utilize o nosso QR Code aqui ou o nosso link que está na descrição para ajudar aqui o canal Irmãos Dias Podcast. Então utilize aqui o nosso link para o pessoal lá do Investidor 10 saber que vocês vieram do nosso canal Irmãos Dias Podcast. E é legal, Carol, eles têm consolidador de carteira lá, hein? Você que quer acompanhar a sua carteira de uma forma mais simples, dá para você jogar toda a sua carteira lá no site do Investidor 10, eles puxam lá a sua carteira automático também, ou você pode colocar manualmente. Muito legal para você acompanhar os seus dividendos, seus ativos, é muito bacana. Vai lá, é gratuito o site Investidor 10, tá certo? Link aqui embaixo na descrição ou QR Code na tela. Vamos lá, ping-pong, Carol. Ping-pong, criatura, dá o like antes, hein? Só pode... Nós estamos de olho, hein? Hein, professor? Nós estamos de olho aí. Quem dá o like pra gente. Vamos lá, XPML11 ou VISC11? É só responder, né? Não precisa justificar. Só um, é ping-pong. Não, então tá, XPMOL. É TRXF11 ou HGRU11? TRXF11. MXRF11 ou VGHF11? Tá. Não, VGHF. HGRE11 ou PVBI11? PVBI11. IRDM11 ou KNCR11? Nossa, muito diferente. Nossa, aí é cruel, né? Mas dentro do contexto é RDM. HGLG11 ou XPLG11? HGLG11. E o KNSC11 ou VRTA11? VRTA11.